eu fiz parte da segunda turma que terminou o chamado antigo curso ginasial, que era a quarta série ou ginasial, em Barra de São Francisco. Foi a segunda turma. Mas nesse período eu já tinha alguma noção de política. Meu irmão era um comunista que passava lá na minha casa de vez em quando e falava de alguma coisa do socialismo, da União Soviética, tudo me parecia muito estranho. E também alguns comunistas passavam na minha casa, porque iam para uma região vizinha onde tinha os poceiros de Cotaxé. Eles falavam, cumpriam a tarefa do partido. Aquela palavra me encantava. O que era tarefa? Um ser humano ia fazer cumprir uma tarefa. Eu nem sabia que palavra era essa. Mas alguma noção, mas só oral, porque não tinha muito escrito. E a leitura que eu fiz é algo que eu às vezes fico refletindo muito sobre ela. Eu comecei a leitura com o gibi. Eu lia muito, eu lia muito. Dinheiro que depois me dava para comprar a merenda na escola, eu economizava e comprava o gibi. Então eu tinha grande quantidade, eu lia tudo. E era uma coisa surpreendente que os meninos se reuniam, muitos deles, para falar o nome dos artistas, até dos cavalos dos artistas. Né? A gente passava horas falando sobre isso. E, no entanto, não sabíamos o único herói nacional. A gente não tinha nenhuma noção de nenhum herói nacional, mas sabia o nome dos artistas que estavam na África, na América, toda uma quantidade imensa. Era a forma de leitura. E eu tive interesse, eu lia muito. Não tinha luz na minha casa, então eu lia, às vezes, com a lamparina. Lamparina, você não pode ler com lamparina que você vai ter problema de vista, mas a gente lia. Então a curiosidade era essa. Quando eu termino o ginásio, então eu já tinha uma noção mínima, já tinha participado de uma manifestação até com algo que para mim foi surpreendente, porque uma vez eu tinha um professor de matemática que ele era muito rígido, e eu nunca tive facilidade para aprender matemática. Esse professor, ele resolveu ser candidato. Ele candidatou pela UDN, a vereador na cidade. O dono do ginásio Independência era do PTB e demitiu o professor Célio. Eu, que não aprendia matemática e tinha verdadeiro medo do professor Célio, acabei juntando aqueles que brigavam para que o professor Célio voltasse. Porque eu achava que estava errado, eu não entendia, não tinha noção de política, mas entendia que ele precisava voltar. Claro que quando ele voltasse eu continuava sem saber matemática. Mas, de qualquer maneira, é essa noção um pouco que a gente vai sentindo de injustiça. Isso eu aprendi um pouco com a minha mãe e com meus pais. Né? Com a minha mãe, principalmente, ela falava muito. Ela falava, olha, ela citava muito para a gente exemplos. Olha, Cristo, quando ele vem à Terra, ele está sempre no corpo de um mendigo, não tinha expressão pessoa com deficiência, do aleijado, de um cego, de uma pessoa louca, dos pobres, daquelas pessoas que estão caídas na rua. Então, essas pessoas, Jesus veio vestido nessas pessoas, para saber como é que as pessoas tratam ele quando está no mundo. Então, eu, com isso, acabei me acostumando a não ter preconceito. Não ter preconceito. Porque eu achava que ali, diante de mim, aquele mais desvalido, que a gente chamava na época, poderia ser o Cristo, né? Embora minha família não fosse muito religiosa. Minha mãe ligava mais com a religião de matriz africana, meu pai também não frequentava a igreja, reclamava muito que os padres não casavam, né? E achava que na igreja não dava muito resultado. Ele dizia, preciso fazer outras coisas melhores. Ele tinha essa... E eu criei solto no mundo. Então, quando eu fui para Vitória, na década de 60, já estava na efervescência. Então, eu já tinha noção da Revolução Cubana, né? Aí já lendo um pouco de algumas coisas, já tinha lido alguma coisa sobre a Revolução Cubana, já tinha ouvido muita gente falar, já acompanhava os rádios, né? Na televisão não, mas rádio já tinha. Eu já ouvia os noticiários, alguns deles, não sempre, todos eles. Quando eu chego em Vitória, então eu chego já em 1960, na efervescência da política, da luta de reforma, reforma de base, já estava começando essa discussão. Então eu começo a entrar em contato com o jornal A Folha Capixaba, que era do Partido Comunista Brasileiro. Entrava em contato, era um partido que estava legal, a de 64, e rapidamente passei a ler, aí sim tinha mais facilidade de encontrar livros, passei a ler bastante coisa, na leitura mais eclética possível, não tinha muita orientação, mas lia quase tudo que aparecia pela frente. Comecei a atuar no Partido Comunista. Aí me filiei ao Partido Comunista no final de 60, atuando no movimento estudantil, ajudei a participar da chamada reforma de base, tinha Frente de Mobilização Popular, e eu acabei representando os estudantes secundaristas nessa Frente de Mobilização Popular. Ajudei a fundar os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais no Espírito Santo,
participei, ajudei a fundar a União Capixaba de Estudantes Secundaristas e fui da União Espírito Santense de Estudantes Secundário e acabei, não sei se bionicamente, sendo secretário de Coordenação e Difusão da UBS, porque era um cargo que eu visitei no Rio de Janeiro e eles me deram nomeação para ser secretário. Eu, na realidade, não fui eleito, fui nomeado. E nesse período eu participei, um exemplo eu tive no Rio, nessa movimentação estudantil e da área dos rurais, da luta pelas reformas de base, fizemos a viagem naquele grande comício no Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil. Eu fui, fomos um ônibus, a gente achava que era muita gente, era uma viagem longa de ônibus, participamos do comício. Antes de participar do comício, participei no Rio, numa atividade que chamava Ativo dos Comunistas Jovens, né? Estudantes tinham ativo, reuniam os comunistas de vários estados, e eu fui numa reunião, eu creio que é próximo do Hotel Serrador, no Rio de Janeiro, nem sei se esse hotel mais existe, e lá eu conheci Luiz Carlos Prestes, ele foi visitar os jovens. A gente conhecer, para a gente era importante, claro que já viu no comício, ele esteve no comício. Então, tinha já essa militância. Quando veio o golpe militar, já era ativista do movimento estudantil e do Partido Comunista. O golpe veio em 64, nós participamos das primeiras notícias que nós ouvimos de rádio. Na época, nós já começamos a nos manifestar, nos organizar. E organizamos um grupo e ficamos na sede da União Estadual de Estudantes, como se fosse resistir ao golpe. Ali ouvia os noticiários, uma coisa dramática, ouvir as rádios anunciando, assim, daí um pouquinho dizia, a rádio saía do ar, que nós estávamos ouvindo sobre as notícias da movimentação das tropas contra o Jango. Fizemos a assembleia e decidimos que iam ficar lá. A cada momento uma rádio desaparecia do ar, a gente ficava atento para ver que notícia ela traria da resistência contra o golpe, e a cada vez que ouvíamos, a rádio saía do ar e entrava um dobrado militar. A gente sabia mais um lugar que caiu. Ficamos ali, fizemos a primeira manifestação contra a ditadura no Espírito Santo, nós fizemos uma marcha da União Estadual dos Estudantes Secundários, da União Estadual dos Estudantes, que era a UEE, fizemos uma marcha até o centro, até o Palácio, atravessamos as ruas de Vitória. Eu nunca soube de onde nós achamos, tinha um quadro negro e eu ajudar a carregar aquele quadro negro, falando assim, abaixa a ditadura. Nós condenando, eu não sabia, eu nunca soube de onde esse quadro apareceu, e nem sei por que a gente arranjou um quadro para carregar. Levamos e fomos até o Palácio. E ali fizemos em frente ao Palácio, tive uma das surpresas. Eu me lembro que eu falava, os soldados em frente ao Palácio, com uma roupa craque, bem surrada, algumas delas até com algum rasgão, e a gente falando, você soldado, eu lembro que a gente em frente ao Palácio, falando, você soldado, você que é filho do povo não pode entrar na universidade, você não tem direito. Eu nunca vou esquecer que um soldado daqueles, bem pobre, ele olhou para a gente, vocês têm razão, mas se mandar atirar, eu atiro. A gente sentiu um frio imenso, era a contradição do ser humano. Ele sabia que o que nós falávamos era verdade, mas ele tinha uma ordem superior que ele devia cumprir. O governador, depois dessa reunião com o governador faz um documento dizendo que era pela legalidade e estava ao lado do povo. Eu nunca vi ninguém contra a legalidade nem contra o povo. Nós batemos palma para a nota do governador, que estava pela legalidade e ao lado do povo. E quando descemos, ou esse quadro negro que nós utilizamos, nós apagamos e escrevemos, o governador é contra o golpe. E aí, antes que a gente desse o primeiro passo, a polícia falou, isso aqui você não pode carregar isso mais. Aí que nós começamos a sentir que as palavras do governador que nós tínhamos aplaudido, na realidade, as mesmas palavras que o governador disse para nós, ele disse no outro dia, em nota oficial, dizendo que pela legalidade é com o golpe militar. Porque os militares diziam que estavam também na legalidade. A favor do povo também disseram. Então nós fizemos. Depois disso, nós vimos, nesse período, algo terrível, que é todos os momentos tensos históricos, que a gente vê uma grande revelação dos seres humanos. Eu vi muitas pessoas que faziam muito discurso desaparecerem, se anularem e ficarem assustados. E vi muitas pessoas que aparentemente era neutra, aparentemente não tinha nenhuma preocupação com política, aparentemente não queria nenhuma participação, assumir uma coragem que a gente ficava impressionado. Então, acho que esses movimentos são devoradores de homens e de caráter, como diz o Trotsky. Então eu vi muitas coisas assim, que eu encontrava a pessoa, essa pessoa vai estar com a disposição agora de ser contra a ditadura, aí você encontrava que ele estava desesperado, ele só queria cuidar da vida, eu nunca mais vou mexer com nada, e culpava inclusive o movimento. E outras pessoas, aparentemente simples, pacata, que se sentia indignado com o golpe militar. Então a gente vê essa transformação.
E aí nós participamos do movimento universitário. Eu cheguei a ser presidente do diretório acadêmico da faculdade.